Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Sejam bem-vindos para mais esse encontro aqui no Conectando Você. Nelson Dias, fica à vontade. Fábio Lima, bom dia a você que está aí conectando aqui com a gente, né? Hoje nós, temos um prazer enorme aí de apresentar o pastor Roberto Cruvinel, né? Um homem aí influente nas redes sociais, um homem no meio eclesiástico, tem para todas as perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, pode fazer, nós estaremos interagindo com o pastor Cruvinel. Você vai ver daqui a pouquinho, ele está todo elegante, como sempre, né? Sempre prestativo, com esse sorriso no rosto aí. E nós vamos, para ganhar tempo, já vamos chamar o pastor Roberto Cruvinel. Seja muito bem-vindo ao Conectando Você. Nos bastidores aí temos o Fábio Lima aí, soltado pela plataforma Plusmer, e também estamos transmitindo por aqui pela Nova Rádio Cidade. Pastor Cruvinel, seja muito bem-vindo. Fábio Lima, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, muito bom dia a você, Nelson, a você, Fábio, a você, teleinternauta. Eu quero saudar-lhes, como faço em todas as minhas participações em rádio, em TV, dizendo Rei Irene Tuquírio, Nelson. Rei Irene Tuquírio é a paz do Senhor em grego bíblico. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de muita paz, uma quarta-feira abençoada, muito embora às vezes as nuvens estejam carregadas, o tempo esteja frio, mas acima delas o sol brilha. Então, apesar de qualquer situação, o sol da justiça está brilhando, não é? Basta que nós, pela fé, consigamos ver ao Senhor Jesus. É um prazer estar nesse programa Conectando Você, é um prazer estar nesta plataforma com o Fábio, e eu já quero pedir-lhes que nossa audiência seja uma audiência missionária, compartilhando a live e deixando o seu joinha, curtindo, porque ajuda, né, na divulgação do trabalho. Muito obrigado pelo convite, viu? Pastor, é uma honra nós termos você aqui pela manhã, né? Hoje, dia 2 de junho de 2021, às 9h15. E você que está nos acompanhando, está nos assistindo, temos daqui a pouquinho também a ilustre Cláudia Papoto, uma pessoa muito influente na cidade de Guarulhos, uma pessoa adorável, que ela vai falar umas coisas bacanas aí, que vai abrilhantar muito mais o nosso programa, né? Pastor Roberto Cruvinel, vamos lá. Eu tenho acompanhado os seus programas nas redes sociais. O senhor é um homem que não foge do debate, né? Então, hoje, se procurar um pastor que mais debate nas redes sociais, que mais debate na internet, é o senhor. E o senhor tem aí um perfil muito bacana pelo histórico que o senhor tem, né? Eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos com a sua pessoa, e eu vi o tanto de valor que o senhor tem, primeiro por ser um cristão, por ser um homem temente a Deus, e em segundo momento, porque o senhor é um homem estudado, né? O senhor é um homem que corre atrás, o senhor faz as coisas acontecer, e quando o senhor fala com propriedade. E é muito bom nós termos, né? Poxa, a primeira saudação, né, Fábio? Vou querer que o Fábio também dá um bom dia para o senhor, mas a primeira saudação que eu recebo em grego, é isso? Grego koineu, grego helenístico, é o grego bíblico, que a Bíblia foi escrita. Maravilha, Shalom Adonai. Fábio Lima, bom dia. Deixa eu dar uma correção. Só uma correção. Shalom, só se pronuncia Shalom sozinho, é hebraico. Quando você colocar Adonai, é assim, Shalom Adonai. Shalom Adonai, pronto. Aprendi mais uma. Fábio Lima. Grande Nelson Dias, satisfação estar aqui com você em mais um Conectado. Fabião, está nos ouvindo? Sem áudio. Estou ouvindo, áudio liberado. Satisfação falar com vocês. Nelson, satisfação estar aqui com vocês. Pastor Cruvinel, grande satisfação te conhecer. Muito obrigado por receber e aceitar o nosso convite, né? Muito bom dia para você que nos assiste. Esse daqui é o Conectando Você, mais um quadro interativo aqui da Plusber, que é essa plataforma que nasce, né, para gerar uma comunicação horizontal, como a gente vem falando todos os dias, e entregar um conteúdo relevante, sério, né, que você pode confiar, né, um conteúdo
com pessoas sempre relevantes aqui compartilhando realidades diárias, né, com temas e assuntos que afetam a sua vida perto de você e distante também, tá? Então, você que já se conectou, mandar um abraço aqui para o Ramon Peinado, Ramon, que é um dos diretores aqui na Plusber também, produz muito conteúdo relevante, né? O Valdir, Val Calisto, que está aí, para todos vocês que já nos acompanham, que assistem ao vivo agora e que vão assistir no futuro. Esse espaço é um espaço interativo para você poder deixar as suas opiniões, tá? Uma grande premissa da Plusber é entregar um conteúdo interativo de forma que você consiga participar. Então, a sua participação, curtindo, comentando, compartilhando, é extremamente relevante. Nelson, vai com você aí, fica à vontade. Pastor, eu tenho certeza que tem muita gente que está lá do outro lado querendo ouvir o senhor e o que o senhor está fazendo aqui na nossa plataforma, né? Esse mix aí de rádio cidade, com Plusber, essa mistura de rádio, televisão, né? Então nós estamos nos adaptando aí, acertando todos os setups. Daqui a pouco nós vamos ter uma imagem linda, um áudio perfeito, e eu tenho certeza que é isso que as pessoas que nos seguem, que nos acompanham querem, né? Pastor, vamos lá. Vamos contar um pouquinho aí da história. Quem é o pastor Roberto Cruvinel? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário. Essa questão digital é um novo normal. Eu sou da época do AM ainda, não é? Eu fiz programa de rádio no Campo Missionário em rádio AM, usando o long play. Muita gente não sabe nem o que é o long play LP, né? 2 picapes, ainda tinha cartucho, isso há mais de 30 anos atrás. Depois fiz rádio FM aqui em São Paulo, faço até hoje, tenho programa inclusive hoje às 16 horas na Rádio Musical, e com esse novo normal da pandemia, hoje, nossas ferramentas são essas lives e a questão digital. Não é muito fácil de fazer. O pessoal pensa que não dá trabalho, mas dá muito trabalho. Não é? Eu tenho as minhas lives às 21 horas, que são conversa teológica. Bom, mas vamos lá. Eu não sei se eu sou o pastor que mais debate, mas eu participo de muitos debates, e debates complicados, tanto do ponto de vista do cristianismo, como do ponto de vista da posição do cristianismo diante da sociedade, tanto no que se refere às diversas correntes cristãs, quanto o enfrentamento ao marxismo cultural, por exemplo, como enfrentamento aos posicionamentos políticos anticristãos. Então, as pessoas me chamam, né, em várias emissoras de TV para participar de debates. Eu sou crente há 36 anos, meu nome é Roberto Carlos Cruvinel, recebi a Jesus como meu Salvador em 1985, e se não fosse Jesus, eu estaria morto na cadeia ou no manicômio. Eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. Meu brinquedo era um revólver 32, uma pistola 6,35. Minha mãe tinha um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Não é? Eu passei por todo tipo de religião que era possível ser conhecida assim e que eu tivesse acesso, mas nada disso transformou a minha vida. Até o dia que eu entreguei meu coração a Jesus. Eu fui vice-campeão paulista de capoeira na década de 80, adolescente ainda, era muito violento. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Jesus salvou a minha vida, me encheu do Espírito Santo, e aí fui enviado para o campo missionário. Fui missionário durante 5 anos no estado da Bahia, onde nasceram os meus filhos, e nisso fiz a faculdade, pós-graduação. Hoje sou professor de teologia, tenho um seminário teológico, sou convidado para vários debates de formação, sou bacharel e mestre em teologia, sou professor de grego bíblico, estudei grego clássico na USP, tenho uma especialização em filosofia cristã, tenho 5 títulos doutor em divindades honoris causa, 3 no Brasil, 2 fora do Brasil, com documentação convalidada. E eu sou, como está escrito no meu Instagram, ego em mim, Roy lá, Ristóstomo Adelfomo, eu sou o menor dos meus irmãos. Então, hoje, meu tempo é para ensino, pregação da palavra, faço trabalho social, tenho vários livros escritos, e é muito importante poder ser útil, ter utilidade, não é? Fazer algo,
Deus não é Deus de faladores, Deus é Deus de fazedores. Tem muita gente que fala muito e não faz coisa nenhuma, que não influencia, que fica no seu gueto. A Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, Nelson. É por isso que muita gente me pergunta, pastor, por que o senhor vai na televisão, em rede nacional? Não é por questão de promoção pessoal. Eu vou porque muitas vezes não é por conta do debatedor, mas por conta da audiência que precisa saber qual é o posicionamento do cristianismo bíblico, do cristianismo clássico. Hoje, a voz do cristianismo bíblico tem as pessoas, algumas pessoas têm tentado calar a voz do cristianismo bíblico, não é? Para um cristianismo misturado, permissivo, um cristianismo que não fala de transformação, não fala de céu, não fala de inferno, onde tudo é possível. Não, eu ainda sou um defensor do cristianismo bíblico, que Jesus Cristo transforma, que ele liberta e que ele pode fazer uma grande obra. Pastor, pode resumir. Não, em resumo, é isso, né? O resumo é isso. Pastor, eu sei que o senhor é um homem que tem muitas qualidades, mas uma das qualidades, mais uma, né, que eu quero destacar aqui é a sua humildade, a sua simplicidade, da maneira de não somente de conduzir, né, a sua fala, o seu conhecimento, como esse lado que o senhor é um homem bem esclarecido. E tem muitas pessoas que são esclarecidas, só que elas acabam, assim, se tornando semideuses, né? Eles acabam se tornando intocáveis. E eu tive aí a oportunidade de estar algumas vezes com o senhor, e essa simplicidade, essa humildade é, assim, algo que eu vejo que é uma marca, podemos dizer que é uma marca cristã que o senhor tem e que faz muita diferença, eu tenho certeza, por onde o senhor passa. Pastor, como que está hoje o seu trabalho, né, nas redes sociais? Eu vejo que o senhor tem feito, né, o seu trabalho. Hoje o senhor está na musical também, é isso? Sim. Bom, primeiro, humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Porque a Bíblia diz, antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem. A Bíblia diz que a humildade chega diante da honra, não é? E eu procuro, apesar das minhas limitações, ser o mais bíblico possível. Tiago 1,22 diz que nós devemos ser praticantes da palavra. Aliás, já tive o privilégio de tomar um café na sua casa, já há alguns anos. Sim, eu participo de programas na rádio musical. Toda semana às 16 horas, toda quarta-feira às 16 horas, eu dirijo o programa Mais Unidade Cristã. Participo dos debates com o César Cavalcante, pastor César Cavalcante. Participo de alguns programas Crescendo na Fé. Participo de outras emissoras também. E hoje eu tenho meu canal do YouTube. Aliás, quero convidar-lhes para que se inscrevam no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, e acionem as notificações. E ali tem muitos debates. Debates de televisão, debates, ensinamento, aula, no meu canal do YouTube. Além do meu canal do YouTube, eu transmito nas minhas plataformas. Quero até convidar a vocês para me seguir no Instagram, @Roberto Cruvinel. Há 2 semanas atrás eu cheguei a 10K, né? 10 mil seguidores, já passou de 10 mil seguidores. E por que é importante esses seguidores? Não é por vaidade, é porque libera algumas funções importantes, como arraste para cima e tudo mais. E ali eu vou divulgando o trabalho. Então, esse trabalho nas redes sociais e também participando de algumas lives. Quero até pedir perdão, porque muita gente me convida para live, viu, Nelson? Eu não tenho condições. Daqui a pouco eu estou gravando uma aula de língua grega, que eu dou curso de grego, né? Além dos cursos de teologia. Então, hoje, eu tenho tido um trabalho muito grande através das redes sociais, nas transmissões dos meus debates, das minhas aulas. Eu tenho um programa chamado Conversa Teológica, lá no YouTube. Se você se inscrever no meu canal e acionar as notificações, você vai receber notificação onde eu respondo perguntas bíblicas. E não tem preparo prévio, não. Pode mandar, que se eu sei, digo que sei. Não é? E aí eu vou respondendo as perguntas e Deus vai abençoando. Amém, pastor. Fábio Lima.
eu vou fazer uma pergunta aqui, inclusive reproduzindo uma pergunta do nosso irmão, também pastor, e também liderança referencial, Ramon Peinado, né? Que, como disse no começo, é um dos diretores aqui da Plusber, ele está aí acompanhando a live num outro ambiente, e ele já deixa uma pergunta aqui nos comentários para o pastor Roberto. Qual a opinião do senhor em relação às declarações do pastor Ed René Kivitz, né, sobre a inerrância bíblica? Bom, do meu ponto de vista, é uma declaração de um apóstata. Né? E aqui não é pessoal, não é a pessoa. Porque a Constituição Federal me dá direito à liberdade de expressão e à convicção religiosa. Eu acho que está fazendo um áudio aí. Mas quando eu digo apostasia, dentro do que o texto diz lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1, fala apostatar da fé. No meu entendimento, esse tipo de declaração não está em linha com a melhor hermenêutica, que é a interpretação bíblica, a interpretação levando em consideração a interpretação histórico-gramatical, é um liberalismo teológico. Não só ele, como outros que pululam aí, que dizem que, por exemplo, o arrebatamento é um horizonte utópico. Imagina, não acreditamos mais no arrebatamento. O que é isso? É a influência do humanismo dentro da igreja. Isso é deletério e pernicioso. Eu tenho dificuldade, fiz um debate há pouco tempo, inclusive está no meu canal, sobre... É necessário, com a presença do pastor Gessel Dilon, que o irmão Nelson conhece, sobre se é necessário atualizar a Bíblia. Ora, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é doutrina? Não. Toda a doutrina é para a igreja? Também não, porque aí nós precisamos falar também desse movimento judaizante aí, que infesta a igreja. Se a pessoa quer ser judaizante, que se circuncide também. Nunca vi ninguém comprar pedra molada lá naquela rua de São Paulo, né, para se circuncidar. Eles compram menorá, compram talite, compram mezuzá, mas pedra molada para circuncisão eles não compram, não. Bom, mas voltando ao assunto, no meu entendimento, isso é apostasia, é cair da fé. Boa, está respondido então. Inclusive, já fica um convite aqui, a gente vai iniciar um quadro na Plusber Futuro. Óbvio, o senhor já deixou destacado aí que está difícil de encontrar espaço na agenda para poder participar de uma interação, mas quando o senhor puder, já fica um convite aqui, a gente vai iniciar um quadro, retomar um quadro aqui na Plusber. Na verdade, é em paralelo, um projeto que a gente tem, para discutir temas como esse, e o senhor já está convidado a participar quando puder. Tá? Eu tenho cara de polêmica é quase meu... É porque assim, eu não fico rodeando, eu acho que tergiversar não é bom, entendeu? E tem que falar, veja, o problema não é pessoal. Eu já debati com Daniel Sotomayor, presidente da TEA, né? Debati com expoentes do movimento LGBT, e a questão não é pessoal, a questão é na ideia, é a ideia, a doutrina, aquilo que a pessoa ensina. E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que o pecado gera morte, e essa morte é uma existência longe do Todo-Poderoso. E por amor eu digo isso, que as pessoas têm que voltar a Cristo, né? É isso aí, pastor. Pastor, ter uma autoridade eclesiástica pela manhã falando de assuntos tão relevantes para a humanidade, né? A humanidade ela se aproxima de Deus quando a situação está difícil, né? E quando as coisas começam a ficar um pouco mais facilitadas, elas acabam se distanciando de Deus. Como que é a sua visão, né, eclesiástica diante dessa pandemia que está acontecendo, principalmente com os fiéis, com aqueles que estavam servindo, aqueles que estavam buscando a Deus? Eu não digo não somente no meio evangélico, mas no meio cristão, no meio religioso.
Como que o senhor vê? O ser humano foi afetado, ele se afastou de Deus ou ele se aproximou mais de Deus? Essa pandemia, no meu entendimento, ela é didática. Muita gente perdeu entes queridos. Não dá para tapar o sol com a peneira, dizendo que é uma gripezinha, não é. É um desastre, é uma catástrofe. Por outro lado, não é possível usar essa... Não se deveria, né? Não deveria acontecer de usar essa pandemia de forma política, seja esquerda ou direita, não é? Mas ela é didática. Por que eu digo isso? O deserto existe, mas ele acaba. Deserto só serve para duas coisas: purificar purificar crente e matar rebelde. E eu não estou dizendo que quem morreu na pandemia é rebelde, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nessa pandemia nós vamos ver exatamente o que tem dentro do coração dos crentes. Exatamente o que tem. E é muito fácil você esfriar na fé sem a comunhão dos santos. Veja, esse movimento de desigrejados tem crescido muito, e já crescia antes da pandemia. Não é? Completamente divorciado do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus deu exemplo de ir ao templo. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixar de congregar, como é costume de alguns. A palavra de Deus diz em Atos 2, 42, que as pessoas se reuniam, 41 em diante, aliás, e tinham tudo em comum. Agora, nós podemos manter comunhão? Quantos cultos abençoados nós fizemos através de lives, não é? Quantos cultos abençoados? É óbvio que a pessoa tem que ter prudência, né? E se ela é do grupo de risco hoje, ouvir a orientação dos médicos. Eu acredito que esta situação no mundo ela é didática, nos ensina um novo normal. Isso aconteceu na época da gripe espanhola, não é? Isso aconteceu na época da peste negra, relatos dos missionários, como era tratado isso nessas épocas de flagelo. Isso faz com que as pessoas pensem mais na vida eterna, em Deus. Existe uma série de situações que podem ser analisadas acerca disso, não é? Agora, toda dificuldade, quando eu disse, eu quero frisar aqui que o deserto existe, mas ele acaba, não é? Do outro lado tem Canaã, é que no deserto você vê exatamente quem é quem, né? Exatamente, pastor. No deserto que a gente vê quem é quem, né? Eu tenho até uma frase que eu costumo dizer que quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? E nesse momento aí é momento que muitas das vezes a gente vê muitas besteiras sendo faladas por aí, muitas besteiras sendo pregadas, né? E as pessoas estão, às vezes, sofrendo por uma palavra, né? Hoje, o senhor que acompanha algumas denominações, principalmente ligada ao meio evangélico, né? Quando o senhor fala crente, o senhor está dizendo todas as pessoas que creem em Deus, independente dela ser talvez católica, espírita. É isso que o senhor está querendo dizer? Ou o senhor está querendo dizer crente evangélico? Olha, as pessoas creem. Como o programa não tem um público dirigido, não é? Cada um é medido por aquilo que acredita, por aquilo que nós cremos. Quando eu falo crente, eu estou me referindo à forma que nós acreditamos. Porém, eu levo em consideração a crença alheia. Acredito que a igreja, que é no sentido o público, o povo, a comunidade que eu estou inserido, deveria nesse momento fazer a diferença e de ser um farol no meio da escuridão, entendeu? É que lamentavelmente alguns faróis foram apagados, não é? Parece que algum tipo de poeira se pousou sobre o seu facho de luz e não conseguem refletir. Mas porque o que a Bíblia diz? Hebreus 11, 27 diz assim que Moisés não teve medo de Faraó e ficou firme como quem vê o invisível. Quem fica firme como quem vê o invisível, ora para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para mim,
O viver é Cristo, morrer é ganho. Eu não vou procurar a morte, mas se ela me encontrar, os meus irmãos não vão me dizer adeus, vão me dizer até logo. Tá chegando o áudio aí para ti? Tá chegando, normal. Então tá bom. É que você parou, eu falei. Ele ficou Não, ali tô prestando atenção. reflexivo na fala do pastor aí, né? Pastor, quando eu disse assim. Deixa eu mandar. Nelson, deixa eu mandar um abraço aqui. Manda aí, Quero pastor. mandar um abraço aqui agora para o mestre Chocolate. O mestre Chocolate da Nova Visão de Santos está nos assistindo. Ele é o capoeirista de Cristo mais antigo do mundo, no sentido, não sei se é da sua época, dos atletas de Cristo. Ele era um capoeirista, se converteu e ele está nos assistindo aqui. O mestre Chocolate, meu carinho, ele é um presbítero Altair. Mestre Chocolate, receba o nosso abraço aí. Quem sabe, no momento certo, a gente vai poder estar falando com ele também, pastor Cruvinel. Ele tem muita história. Maravilha. Eu quero que o senhor fale um pouco desse projeto da capoeira. Eu só quero voltar um pouquinho, que eu cheguei a comentar que algumas pessoas andaram falando algumas besteiras no sentido de que Deus cura, Deus salva, Deus liberta e que não tem, no começo, né, foi no primeiro lockdown que deram aí, que as igrejas poderiam ficar abertas. Assim, muitos pastores foram debater dizendo que a igreja tinha que ficar aberta, que era essencial alimentar a fé e tal, e não se preocuparam muito com isso, como se a doença, como se o Covid não fosse chegar até as igrejas. Então, na época, eu fiquei muito, muito aborrecido, porque eu falei, gente, eles estão mexendo com a saúde dos fiéis. Então, eu penso assim, o pastor, o presbítero, talvez o padre ou outra pessoa, um líder religioso, ele tem que mexer com a fé, não mexer com a saúde. É o que o senhor falou no início, né? Misturaram política com religião. Só um momento, pastor. E o que aconteceu com isso daí? Eu, na minha visão de bem ignorante, eu vi no sentido assim, a igreja ia deixar de arrecadar. Porque hoje, principalmente as pessoas, algumas denominações, elas dependem de arrecadações. E que se esses fiéis deixarem de ir para a igreja, eles deixariam de arrecadar. Então, foi a minha visão, a leitura que eu fiz na época. Por isso que eu falei que falaram muita besteira, colocando a vida de muitos fiéis em risco. Pode falar, pastor. Assim, eu sou responsável pela minha fé. Sou pastor, não posso ser responsável pela sua fé. Então, se eu não sou responsável pela sua fé, eu não posso dizer você pegou o vírus ou deixou de pegar pela sua falta de fé. A igreja onde eu congrego, nós fizemos o lockdown, nós fechamos. Não fechamos a igreja, mas o templo, e aí usamos o templo para fazer as nossas lives. Eu cheguei a pregar, Nelson, ir ao templo para pregar com... Desculpa, um número muito, muito pequeno de pessoas, somente para manter o nosso equipamento ligado, para pregar. Imagina você pregar efusivamente, como é meu caso, não é? E ter 5, 6 pessoas naquele templo, porque eles só estavam monitorando para fazer a nossa live. Bom, isso é uma questão de responsabilidade. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai. Então, vigiar vem antes de orar. Quem vigia primeiro perde menos tempo pedindo perdão por seus pecados. Agora, muitos irmãos fizeram esta luta para que as igrejas estivessem abertas por uma questão de convicção. Eu os respeito. Aqueles que tentaram fazer a abertura da igreja simplesmente por conta pecuniária, Deus o sabe, né? Deus o sabe. E seja ele evangélico, católico, sacerdote de religião de matriz africana, se a questão é pecuniária, Deus o sabe. E, diante de Deus, ninguém fique isento das suas motivações, não é? Agora, da responsabilidade que nós temos na nossa igreja, graças a Deus, nós cumprimos as orientações médicas, porque entendemos que essas autoridades são permitidas por Deus,
Agora, eu vi muito bate-boca em televisão, participei de alguns debates de televisão em que você via especificamente que as acusações eram meramente políticas. Não é porque o governador de São Paulo, porque o governo federal, porque... E a questão era meramente política. Agora, quem perde um pai ou uma mãe, quem perde um irmão, vai sentir uma dor durante muito tempo. E não é a dor que muitas vezes, por exemplo, houve um foco de transmissão desse vírus numa reunião cristã, acho que foi na Coreia. Que responsabilidade é essa? Não é? Nós temos que nos adaptar. Agora, certo é que se você é cristão, você não perdeu a sua fé pelo fato de ficar na sua casa. Pois não? Me ouviram? Sim, com certeza. Fábio Lima, pode fazer a pergunta aí, falando aí um pouquinho do... Você tinha falado da capoeira. Falar do seu trabalho social, pastor. Isso, fala do seu trabalho social, a gente já vai estar caminhando, né, para o final, né, porque a gente sabe que o senhor é um homem muito ocupado também, e nós temos a Cláudia Papoto nos aguardando aí, que nós vamos interagir com ela também. Bom, nós fazemos diversos trabalhos, eu sou essencialmente também um missionário, e eu uso ferramentas para falar de Cristo. Hoje eu sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional. Eu jogo capoeira, sou mestre de capoeira. Capoeira não tem religião, quem tem religião é o capoeirista. Então, para você ter uma ideia, em alguns países você não entra como missionário, mas você entra como mestre de capoeira. Seu aluno tem que aprender a falar língua portuguesa, então essa dificuldade já é sanada. Capoeira, perdão, está praticamente em todos os países do mundo e é a maior divulgador da língua portuguesa no mundo. A maior divulgadora é a capoeira. Patrimônio imaterial da humanidade, né? Cultural. E eu hoje tenho um trabalho na associação, eu dou aula toda quarta-feira à noite, inclusive hoje eu vou dar aula, na associação em São Paulo, Associação Unida do Jardim Ângela, Zona Leste, ali no Sapopemba. Dou aula de capoeira para as crianças e compartilho o Evangelho de Jesus. Nos Capoeiristas de Cristo, em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas receberam a Cristo como seu Salvador. Então, se alguém tiver interesse aí de conhecer esse projeto a miúde, mais de perto, entra no WhatsApp comigo, me manda uma mensagem. Meu WhatsApp é 11 96766 5787. 11 96766 5787, ou no Instagram vai me acompanhando. E tem sido uma grande bênção. Além disso, tenho os meus cursos teológicos também. Pois não, meus amigos. Perfeito, pastor. Gratidão demais por ter participado aqui dessa primeira interação aqui, no Conectando Você. Tá? Uma satisfação, pena a gente não ter mais tempo para poder conversar, mas o bom é que fica aqui um gostinho de quero mais para as próximas edições, assim como eu disse antes, que o senhor puder participar. Satisfação em lhe conhecer. Sei que o senhor tem muito conteúdo para compartilhar com quem nos acompanha, agora ao vivo, e vai compartilhar futuro também. Né? Para a gente vai ser uma satisfação te receber aqui outras vezes. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos agora com a Cláudia Papoto. Nelson, deixa eu só fazer falar suas últimas considerações, fica à vontade. Quem tiver interesse de estudar teologia comigo, tem vários cursos teológicos à distância, tem o curso de escatologia online, tem vários cursos. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem no WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. E dizer a vocês, Hotheos Pstosestin, de novo, Hotheos Pstosestin, outra vez, Hotheos Pstosestin, Deus é fiel. Boa, sensacional. Obrigado. Obrigado, pastor. O senhor tenha um ótimo dia, abençoado,
e teremos uma próxima oportunidade quando o senhor estiver disponível, se Deus quiser. Obrigado. Sim, tchau, tchau.